E aí, vamos estudar a lição? Super quinta-feira, dia 11 de setembro, estamos juntos aqui hoje para falar sobre intercessão. Você observa que, dado o fato de Moisés ter repreendido Arão, ter repreendido o povo e toda aquela coisa ter acontecido, ele ter chamado o povo ao arrependimento, muitos aceitaram, outros não aceitaram. Moisés agora retorna ao Monte Sinai para conversar novamente com Deus. Afinal, nesta segunda conversa, ele teria a oportunidade de receber a nova tábua dos 10 mandamentos que o próprio Deus escreveria novamente por ato de misericórdia. E você observa que Moisés comparece e Moisés sabe que o povo precisa receber a consequência dos pecados. O povo precisava receber a morte, porque o salário do pecado é a morte, e a transgressão havia sido grave demais. E aí o Moisés começa a interceder pelo povo, e ele intercede de um modo tão intenso ao ponto de dizer: perdoa o povo ou risca o meu nome do teu livro. Gente, ele se colocou como intercessor do povo, capaz de dar a sua própria vida. Por isso que Moisés, ele é um tipo de Cristo, ele é aquele que é um símbolo de Jesus. Afinal de contas, ele, Jesus, ofereceu a sua própria vida pelo resgate do povo, tal qual Moisés está funcionando aqui como um tipo de Cristo. E você observa algo muito interessante. Você observa que em Êxodo capítulo 32, verso 32, a palavra traduzida perdoa, perdoar este povo, também significa carregar. Então, quando Moisés diz perdoa o pecado desse povo, ele está pedindo para Deus: carrega o pecado desse povo, toma sobre si o pecado deste povo. E não foi exatamente isso que Jesus fez em Isaías capítulo 53, verso 4? Ele tomou sobre si nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Ei, você percebe que a mesma palavra usada por Moisés aqui, pedindo para que Deus carregue sobre ele o pecado do povo, é a mesma palavra utilizada em Isaías 53, mostrando que Jesus carregou os pecados das pessoas sobre si. Em outras palavras, o preço pago para se obter o perdão foi um preço pago não com a vida do Moisés, com o nome do Moisés sendo riscado do livro da vida, mas com a vida do próprio Filho de Deus, porque Deus, de fato, tomou sobre si as nossas transgressões. Moisés estava pedindo isso para Deus, e foi exatamente isto o que Deus fez na cruz do Calvário muitos séculos depois. O Êxodo 32 não só apresenta a ideia da expiação substitutiva, mas também explica que o substituto é o próprio Deus através de Jesus Cristo. Você está vendo estampada a imagem da história da redenção, o sacrifício da cruz do Calvário sendo apresentado aqui nesta conversa entre Deus e Moisés. Ei, Moisés, ele intercedeu, mas ele foi apenas um tipo de Cristo, porque o nosso verdadeiro intercessor se chama Jesus Cristo. Ele tomou sobre si a culpa daqueles que se arrependeram. Aqueles que não se arrependeram tiveram que pagar com a morte pelo seu próprio pecado, mas aqueles que se arrependeram, se converteram e se entregaram, tiveram então o seu pecado expiado pelo sacrifício do Cordeiro. E então, você quer pagar os teus próprios pecados ou aceita que Jesus pague por você? Eu coloco a minha vida nas mãos de Deus e eu espero que você esteja fazendo a mesma coisa. Vamos orar juntos? Obrigado, Senhor, pelo sacrifício substitutivo de Jesus. E obrigado porque, ao invés de termos sido destruídos completamente por causa da idolatria e de todos os pecados, o Senhor tem proporcionado o escape através do sacrifício de Jesus, no nome de quem te agradecemos. Amém.